Seja bem-vindo à segunda edição do Filter Cyber. A Cespro muda o nome do evento Ecossistema Cyber para Filter Cyber e ganha novo formato, agora 100% virtual, proporcionando assim maior abrangência e participação. Nesses eventos conectamos as demandas às soluções de mercado. A segunda edição do Filter Cyber promove o Fórum LGPD Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Comemoramos os 2 anos de promulgação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Iniciamos um novo ciclo de atividades da Cespro São Paulo. O formato do evento dinâmico proporcionará, através de bate-papos, mostrar e demonstrar as soluções e seus diferenciais. O mediador será o Dr. Adriano Assis Mendes, diretor jurídico da Cespro São Paulo. Convido você agora a visitar a segunda edição do Filter Cyber, Fórum LGPD, Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Visite o site da Cespro São Paulo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo ao novo. Olá, eu sou Paulo Moura, da LGPD Now, e vou apresentar a nossa plataforma para diagnóstico, governança e monitoramento contínuo da LGPD. A LGPD Now, ela vem de uma visão de que o processo de adequação é uma jornada que precisa de uma operação assistida, não só um software ou não só uma consultoria. Então, a nossa proposta aqui é mostrar para vocês um modelo onde a gente junta a consultoria, plataforma e um monitoramento contínuo das empresas. Para isso, nós trouxemos para o Brasil a ferramenta ServiceNow, o módulo de gestão de risco compliance. Ela é líder mundial nesse segmento e a ServiceNow ela foi eleita uma das empresas mais inovadoras do mundo em 2018 pela Forbes, e com isso a gente tem aqui tecnologia de ponta a qual nós adequamos a LGPD para a sua forma e metodologia de adequação. A ServiceNow tem mais de 1.000 documentos de compliance atrelados a ela. Não só a LGPD ou GDPR, mas qualquer elemento de compliance. Então, a gente tem aí várias outras normas ou documentos de autoridade, Sarbanes-Oxley, ISO e diversos outros documentos de compliance que podem ser também imputados dentro da ferramenta para o gerenciamento. Também nós trouxemos o Netflix, com 2 plataformas, uma de auditoria com a ótica de compliance e de segurança da informação, e também o Netflix Data Classification, que é um data discovery de dados não estruturados. Então, essa ferramenta também está integrada ao ServiceNow e a gente consegue, com isso, completar aí o processo de adequação. Nós temos hoje mais de 20 projetos implementados e alguns em implementação. Temos uma parceria grande aí com mais de 15 escritórios de advocacia em todo o país, especialistas em LGPD e proteção de dados. A nossa plataforma e o nosso serviço está sempre atrelado a um escritório de advocacia. Entendemos que é fundamental que tanto a área jurídica quanto a área de tecnologia andem juntas, então, por isso, nós estamos sempre associados a todo tipo de escritório de advocacia especializado na área. Nós temos de startups a grandes empresas utilizando a nossa ferramenta pela flexibilidade que nós temos de nos adequar aí ao porte e aos processos das empresas. Dentro do nosso time consultivo, nós temos uma curadoria técnica onde nós temos 3 grandes especialistas aí na área de direito. O professor Danilo Doneda, na área de LGPD, é um dos autores da lei e está conosco aí na curadoria técnica, principalmente olhando a conformidade da lei dentro da plataforma. O professor Alexandre Zavaglia é nosso presidente do conselho, é um dos precursores aí da área de inteligência artificial e visual law no Brasil, junto com o direito. E também a doutora Letícia Málaga, com a área de compliance de uma forma geral, já foi compliance officer de grandes empresas, e os 3 fazem uma curadoria técnica em cima do produto e nos apoiam nessa construção metodológica aí, junto com os escritórios de advocacia e os clientes. Nossa plataforma ela tem essas 3 grandes frentes que são fundamentais para a adequação da LGPD. Todo esse apoio com os escritórios parceiros
fazendo um acesso a uma jurídica, toda a área de integração e automação, desenhos de processos e toda a área de tecnologia. Nós entendemos que essas três áreas têm que atuar de uma forma multidisciplinar, simultaneamente e apoiando o DPO na sua implementação de processos. Então, nós fizemos todo um trabalho prévio com o escritório de advocacia, de adequação da ferramenta e das suas metodologias. Cada escritório tem o seu processo individual, sua metodologia. E para os clientes que adotam, então, a nossa solução, em conjunto com o escritório, nós implementamos a ferramenta de governança, onde o escritório também vai atuar apoiando nesse processo. Nós fazemos um inventário de todos os dados existentes na empresa, integramos os dados com a plataforma do titular, nós fazemos também toda uma gestão de terceiros e temos uma consultoria de tecnologia e um DPO consultivo interno nosso para apoiar também na análise dos processos da empresa, e também com o Netwix a gente faz um monitoramento contínuo e informa o DPO de possíveis vulnerabilidades e riscos. Então é um processo evolutivo, é um processo contínuo que não se encerra no fornecimento de software ou de uma análise, ele continua principalmente pós-implementação. Nós construímos diversas etapas e diversas abordagens aí da LGPD, com atribuições do que são da área jurídica, com atribuições que são resolvidas pelo próprio ServiceNow ou pelo Netwix, seja a parte de descoberta de dados não estruturados, ou registros de processamentos, violações, uma parte consultiva da LGPD Now, e também temos um conjunto de ofertas complementares que são feitas dentro de um ambiente de marketplace, uma série de serviços e bases de educação, seguro cibernético, bases tecnológicas para apoiar a empresa na resolução dos seus problemas. Então, nossa proposta é ser uma solução full service para o nosso cliente dentro da questão de segurança da informação e de privacidade. Nós temos 20 módulos dentro da ferramenta, uma visão de integração de todos os processos da LGPD. Então, o nosso processo de trabalho é fazer primeiro o diagnóstico, customizar e adaptar, integrar com as bases tecnológicas e apoiar o DPO na sustentação. É isso que eu vou explicar um pouquinho agora. Dentro do nosso roadmap, a gente tem aí as 3 primeiras grandes etapas de diagnóstico, customização e configuração das plataformas. Essas 3 etapas são feitas simultaneamente. A gente tem um prazo estimado aí de 9 a 12 semanas para a gente fazer a 6 mãos todo esse serviço, então é relativamente rápido, com todo um método ágil, uma estratégia bastante assertiva. E após essas 3 primeiras etapas, a gente já tem os 6 principais blocos de relatórios que a LGPD exige, quer dizer, toda a parte de Data Discovery, Data Mapping, gestão de violações, as políticas, direito dos titulares, toda a parte de gestão de risco e o registro dos processamentos. E após as 3 etapas, a gente entra numa fase de cogestão, de operação assistida, monitorando as ferramentas e apoiando o DPO nos seus relatórios, nos seus indicadores e no seu plano de ação. Então, a primeira etapa nossa é varrer todo o ambiente, entender tudo que existe pendurado na estrutura de tecnologia do cliente, não só banco de dados, mas todos os ambientes que nós chamamos de itens de configuração, vai de impressora a software, passando pelos bancos de dados. Nós vamos fazer todo o mapeamento, integrar isso dentro da plataforma, enxergando toda a configuração do ambiente, por tipos de itens de configuração, também chegando nos dados pessoais, nós varremos com algoritmos todas essas estruturas, inclusive, e os bancos de dados, e chegamos aí a entender o quanto de dados pessoais, por tipo de dados pessoais, existem dentro de cada base, de cada banco. O interessante é que a gente não traz nenhum dado para a plataforma, a gente traz metadados e estatísticas, mas a gente cria um serviço de integração entre a plataforma e o banco para permitir a consulta dos titulares e responder às suas solicitações. Então, quando a gente identifica o banco de dados, a gente vai criar um processo de classificação de cada campo, dizendo qual é a categoria de dados, qual a base legal. Então, a gente vai entender aquele dado, vai criar regras de governança, vai entender como esse dado deve ser tratado e informado ao titular, que regra ele precisa seguir. E aí, então, tem um formulário para cada metadados, para cada campo que coleta dados e trata dados dentro desses bancos de dados. Então, nós vamos colocar a base legal, consentimento, se existe, quando foi feito o data map, se é um dado sensível,
onde ele está armazenado, qual é a temporalidade desse dado, né? Vamos atrelar finalidade, propriedade a esses sistemas e monitorar esses campos. Então, toda a gestão e governança fica aqui dentro da plataforma para que o DPO possa realmente gerenciar todas essas regras. Com isso feito, a gente consegue, então, fornecer informações ao titular para que ele possa tanto entender aonde os dados estão armazenados, que tipos de dados são coletados, quais são as finalidades e quais são as bases legais que permitem esse tratamento. Hoje nós temos a integração com ferramentas de autenticação que vão pré-validar se quem está fazendo a consulta é ou não realmente a pessoa e aí evitar possíveis informações ou quebra de privacidade. E aí a gente trata esses direitos dos titulares, são 9 direitos que estão dentro aqui do portal do titular, ou seja, o cliente se autentica, entra no site da empresa e passa a ter um serviço que para ele está dentro aí do ambiente, né, do cliente, e ele vai poder então ter acesso aos dados, pedir correção, saber do não consentimento e consequências, pedir portabilidade, revogar. Para cada um desses pedidos, há um fluxo, ou seja, a ferramenta ela não executa nada diretamente dentro dos sistemas, mas ela permite essa integração para que o DPO receba o fluxo e dê um andamento interno para que aquela solicitação seja executada. Então, todo o fluxo é mapeado, é estruturado e automatizado para permitir um self-service dentro da ferramenta. Então, todos os pedidos são informados ao DPO ou em aplicativo de celular ou no próprio portal ou por e-mail. O DPO segue aí uma fila de requisições, essas filas são automatizadas e o DPO só vai entrar em ação caso alguma etapa do fluxo tenha problema. Senão, todas as perguntas, todas as respostas, todos os pedidos vão seguir normalmente um workflow, um processo automatizado, para que ele não tenha que lidar com milhões de pedidos e perder o prazo de 15 dias. Então, todo esse LA de atendimento, todo o atendimento ao titular, ele é acompanhado e isso gera uma série de análises para ele. Também nós temos aqui a descoberta de dados não estruturados com Netwix Data Discovery. A gente tem uma taxonomia de palavras-chave, nós vamos buscar dentro da estrutura da empresa todos os tipos de dados pessoais que existam em documentos, Word, Excel, PDF, imagem. Com isso a gente consegue também indexar toda essa categoria de dados pessoais e saber a quantidade de dados que são coletados, informar isso, a localização, criar ações com a tecnologia para proteção de dados sensíveis, anonimização e também restrição de acesso, e também trazer a localização desses dados e a informação que são coletados para que a gente também possa integrar isso no portal do titular. Então, a gente também não traz informação de qual arquivo, e quais são os conteúdos do arquivo, mas a gente traz que tipos de dados são coletados, quais documentos, se é um contrato, se é algum tipo de formulário de consentimento, e essa informação vai ser informada também no portal do titular. Então, o DPO ele também tem uma visão de quantos documentos fora do sistema existem, quantos dados pessoais existem em cada documento, e onde eles estão localizados, e que ações ele precisa tomar para proteger esses dados. Também todo o modelo de comunicação em massa com os titulares, a gente tem todo um módulo aí de gestão de consentimentos, gestão de políticas, registro desses consentimentos. Nós temos uma integração com as ferramentas de gestão de cookies, que também fazem a varredura dos sites, então a pessoa pode fazer o opt-in e opt-out pelo portal do titular também. Também a gente tem aí toda a gestão de políticas, desde o nascimento do documento até a sua publicação, aquilo que é público, aquilo que é interno, tudo isso é gerenciado, momentos de revisão dos documentos. Também nós trazemos para a ferramenta legislações setoriais que podem complementar a justificativa do tratamento de dados para o titular. Também todo o processo de mapeamento, de fluxo de dados, de inventário de dados pessoais, também feito em conjunto com os escritórios de advocacia, é feito através de questionários eletrônicos dentro da ferramenta. Esses questionários geram uma série de relatórios, de indicadores, mapas de risco, relatórios automatizados. Toda a gestão desses questionários é feita pela ferramenta também, para a gente saber que diretoria, área, o processo foram preenchidos, onde estão as pendências, e a ferramenta também tem uma série de relatórios já pré-automatizados que nos permitem também automaticamente gerar novos relatórios de impacto, constantemente é necessário para cada novo tratamento de dados, então isso é feito automaticamente dentro da ferramenta. Uma visão de risco compliance, onde a gente pegou todos os itens da lei, quebramos em parágrafos, achamos 157 itens de conformidade,
a gente atrelou para cada item de conformidade políticas e procedimentos, controles, riscos, planos de atuação, de auditoria. Então, nós temos aí um conjunto, são mais de 30 documentos prontos dentro da ferramenta, que apontam para os parágrafos da lei e nos permitem, então, ajudar a empresa a entrar em conformidade. Então, essa auditoria ela vai buscar as evidências da existência ou não dessas leis, dessas políticas dentro da empresa implementadas e vamos medir o quanto cada item da lei foi atendido com esse conjunto de políticas. E para os que não foram atendidos, a gente consegue aqui priorizar, né, tem peso, tem toda uma análise aqui de prioridades, isso vira um plano de ação e a gente conduz um conjunto de documentos necessários para que, junto com o escritório de advocacia, junto com o jurídico interno, a gente possa implementar aí com o DPO todo esse processo. Então, no final do nosso diagnóstico, nós temos uma matriz de 400 pontos com 4 vertentes aí de análise. Quer dizer, a análise que foi feita pelo escritório de advocacia em termos de adequação, a adequação dos processos, que são as políticas, os itens da lei, a maturidade de TI, né, o quanto a empresa está preparada para proteger seus dados e uma visão de educação, quanto a empresa capacitou seus funcionários. Então, nós temos aí indicadores que são auditados a cada 3 meses e a gente vai medindo a evolução da empresa em relação à adequação da LGPD. Importante aqui que ela consegue ver aonde ela precisa focar, quais são os esforços, e tudo isso gera planos de ação para serem administrados aqui dentro da ferramenta. Também nós temos um módulo de gestão de violação, que vai monitorar incidentes, vai poder ser ligado aos sistemas de DLP, de NOC, SOC, e também nós trazemos os indicadores gerenciados pelo Networks Auditor. Ou seja, ele vai ler todo o ambiente, ele permite rastreabilidade, ele vai entender o comportamento do que cada pessoa fez dentro do ambiente, evitando aí riscos e permitindo uma investigação. Então, tudo que foi lido, copiado, removido gera um alerta de risco e também um registro desse processamento para controle do DPO e também toda a configuração do ambiente, a forma como que as senhas são parametrizadas, os níveis de permissão, os tipos de dados que são acessados, tudo isso também gera uma classificação de risco e nos permite entender possíveis mudanças aí na segurança e no compliance da empresa. Todas essas configurações seguem padrões internacionais de segurança da informação, então nos permite classificar as ações com os seus respectivos riscos. E tudo isso também é informado dentro do ServiceNow para que o DPO possa investigar a ação de uma pessoa ou uma mudança no ambiente e investigar e ajustar isso enquanto DPO. Então, todo o registro de processamento em tempo real, a gente consegue saber tudo o que acontece nos bancos de dados e nos tratamentos de arquivos e mostrar para o DPO se houve algum risco dentro desse tratamento. Também, se houver esse vazamento, há todo um formulário, um acompanhamento, uma gestão de incidentes, uma comunicação à Agência Nacional de Proteção de Dados, uma comunicação aos titulares que tiveram seus dados vazados, então a ferramenta também gerencia isso. Também nós temos um módulo específico para a gestão dos terceiros, a gente cadastra esses terceiros, mede risco, faz avaliação, então todos esses fornecedores são administrados, gestão de contratos aditivos, toda a parte de educação, registros de cursos, de eventos, tudo que foi feito em prol da capacitação da LGPD é registrado aqui. Temos um parceiro de EAD, que é Hacker Rangers, tem mais de 120 cursos online de formação em LGPD e cibersegurança, feito no formato de game, muito interessante para ensinar um grande volume de pessoas e demonstrar essa capacitação. Também, como eu falei, todas as ações da empresa viram, então, planos de ação, são gerenciados aqui também dentro da ferramenta, então a gente tem todo o ambiente de cartões, de projetos, principais tarefas, prioridades, pessoas que são responsáveis, assim como o Trello, a gente vai movimentando esses cartões e vai acompanhando aí a evolução do projeto. Tudo que é indicador de cada um dos projetos, cronogramas, alertas, ferramentas, gerencia no detalhe todo o processo de adequação da LGPD para que a gente busque essa conformidade. Então, nós temos aí um grande marketplace, como eu falei, que pode ajudar na criptografia, no fornecimento de consultoria ou de equipamentos, tudo no âmbito da segurança, educação, seguro cibernético, visual law, toda a parte de certificação. Então, a gente vem ampliando aí o rol de parceiros que vão nos apoiar junto aos nossos clientes. Para fechar, a gente tem uma matriz aqui, segundo a IAPP, de classificação da plataforma. A gente atende aí 90%. O que a gente não atende diretamente, a gente tem parceiros dentro do marketplace que tem as soluções. Então,
a gente realmente cobre de ponta a ponta a LGPD. Nós temos aí, como eu falei, mais de 20 casos, pequenos, portes muito grandes de empresas, e estamos aí à disposição para apoiá-los no que for preciso no seu desafio da LGPD. Okay? Muito obrigado e visite www.lgpdenal.com.br e agende a sua demonstração. Obrigado, até mais. Paulo, corta a câmera, desculpa, para de compartilhar a tela. Tá bom. Eu estou vendo sua tela ainda. Tá, eu estou abrindo aqui o Cisco. Porque ele não está deixando amplo. Eu acho que eu posso derrubar você, vou tentar derrubar você então. Ah, então me derruba, porque ele não está abrindo. Ó. Paulo, obrigado. Vamos lá. Paulo Moura, muito obrigado por me apresentar aqui a LGPD Now, deu para entender o que vocês fazem, parabéns pela ferramenta. Eu tenho algumas perguntas, se você se incomoda em responder para mim, algumas perguntas só para a gente equalizar aqui dentro da análise que a gente está fazendo. A primeira Claro. delas é, dentro desse processo de adequação LGPD, em que momento as empresas clientes devem contratar as suas soluções? Então, hoje nós atuamos desde o início, né, ou seja, desde o diagnóstico até as empresas que já fizeram esse diagnóstico. Então, a gente sugere que comece utilizando a plataforma, porque o processo é muito mais rápido, muito mais ágil do que fazer de forma manual. Ela suporta todo o processo e principalmente o pós-diagnóstico, que é a gestão e a adequação da LGPD. Então, a gente sugere que realmente as empresas comecem já com uma plataforma e com uma operação assistida, porque as melhores práticas vêm juntos e vão ajudar aí bastante no processo. Legal. Existe algum perfil de empresa, cliente ideal para as suas soluções ou a LGPD Now se adequa a qualquer tamanho de empresa? Hoje nós temos de startups a empresas multinacionais, né? Então a gente se adapta a qualquer porte de empresa. Nossa metodologia de precificação é em cima da quantidade de bancos de dados. Então, se a empresa tem 3 bancos de dados, ela já pode ser até 3, né? Quer dizer, com um banco de dados ela já pode participar. Então, não existe um limite, um porte específico, né? Mas a gente tem conseguido atender empresas que têm 2, 3 bancos de dados a empresas que têm 300, 400 sistemas rodando simultaneamente. Então, a ferramenta é muito flexível e escalável. Também ela serve para qualquer setor, qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de tecnologia. Exatamente, né? A gente entende que a LGPD ela vai valer para todos os segmentos, né? Independente de porte, tamanho e de segmento. Então, a gente atende especificamente hoje grandes empresas no segmento de saúde, mas também atendemos uma clínica que também é pequena. Então, isso é indiferente. E aí, hoje, os segmentos são os mais variados, né? De prestação de serviços, área de saúde, data brokers, né? Então, a gente tem aí um rol muito amplo de clientes de diversos segmentos. Bacana. Para esses seus clientes atuais que já optaram por iniciar os processos de adequação e conformidade, você consegue identificar ou citar quais foram os benefícios e desafios que eles já têm por causa da LGPD? Sim, há uma mudança muito grande e uma certa conscientização no que é o ativo principal, né, da LGPD, que são os dados, a governança e o tratamento de dados. Então, muitas empresas não tinham noção da importância de proteger os dados, anonimizar, criptografar, ter políticas claras do compartilhamento, né, a guarda dos dados em máquina, a gestão de senha, a gestão de usuários. Então, há um impacto muito grande na forma com que a empresa olha os dados e olha os seus processos, e positivamente as empresas que já estão avançadas nesse processo têm conseguido transferir isso de uma forma benéfica para a sua área de marketing, para os seus clientes, mostrando a vantagem que é trabalhar com uma empresa que já está adequada à LGPD, porque significa um respeito ao titular, seja ele funcionário, seja ele consumidor, e demonstra também que a empresa leva a sério, né, o sigilo e a privacidade dos dados pessoais. Então, isso é um grande diferencial que os nossos clientes têm percebido. Excelente. E você falou de um prazo médio de
de início em semanas, o que é muito bom, porque a gente ouve aí prazos diferentes do mercado, mas uma empresa mediana, sei lá, uma empresa que tem 10 bancos de dados, aí menos de 100 funcionários, qual que é o tempo médio de um diagnóstico ou acesso inicial para LGPD com as soluções da LGPD Now? Como a gente já desenvolveu todo um roadmap aí de diagnóstico e a gente usa robôs e tecnologias para identificar, tendo o apoio do cliente na configuração e no acesso aos dados, como eu falei, a gente já conseguiu fazer em muitos clientes em 9 semanas, né? Toda a estruturação do programa de LGPD e os seus diagnósticos, né? É óbvio que o processo como um todo ele é muito mais longo, existe uma mudança de paradigmas, de processos que vão acontecer ao longo de 1, 2 anos. Mas a arquitetura da plataforma, do portal do titular, toda a parte de mapeamento de dados, relatórios, ou seja, toda a estruturação do programa de LGPD é possível fazer entre 9 e 12 semanas, dependendo do porte da empresa, e da disponibilidade, né, da pessoa. A gente pede para que ela coloque um gerente de projetos, um DPO já full-time para gerenciar e abrir as portas para a gente dentro da empresa, né? Então, junto com o escritório, junto com o cliente, é possível otimizar esse tempo. A gente falar em 2, 3 meses né, é um prazo, eu acredito, curto, porque é bastante complexo, mas com o conjunto de ferramentas que a gente tem e a forma otimizada, a gente quer gastar menos tempo em diagnóstico e mais tempo em implementação em si, né? Então, essa é a nossa ótica. Por isso, a gente busca fazer mais rápido e otimizar o processo de diagnóstico. Excelente. Você falou muito de parceria com escritórios de advocacia, o que é ótimo, mas eu queria saber também se você consegue fazer parcerias, ou tem a intenção de fazer parcerias com empresas de tecnologia, empresas que façam, eventualmente, parte do assessment, empresas de segurança da informação, empresas que desenvolvem sistemas, elas também seriam parceiros da LGPD Now? Excelente pergunta. A gente acabou de lançar um programa de white label, onde a gente tem disponibilizado o LGPD Now para ser utilizado por empresas de tecnologia com o seu nome dentro do seu portfólio, e a gente transfere know-how, transfere a plataforma, a gente faz junto os 3 primeiros casos e a partir daí a gente consegue dar um suporte nível 2 e a própria empresa de TI ela executa todo esse processo. Então, a gente tem buscado parceria principalmente com empresas que são mais especializadas na área de cibersegurança ou de segurança da informação, porque já tem a cultura e o nosso produto agrega muito valor, porque eles podem usar a gente como uma forma de colocar mais seus produtos de segurança. Mas a gente tem já um programa estruturado de white label, já temos empresas como Stefanini, Grapeway, estamos fechando com várias outras empresas de tecnologia para que elas possam realmente ter no seu portfólio um produto de adequação e não só um produto, uma metodologia com renda recorrente e com uma operação assistida aí nos seus clientes. Muito bom saber. A CERP São Paulo é parte de uma federação que é uma das mais antigas do Brasil na área de tecnologia, com mais de 40 anos e hoje com mais de 2.000 associados. Existe algum tipo de benefício ou parceria que a LGPD não consiga fazer com a CESP São Paulo para essa área de LGPD? As empresas associadas da CESP conseguem ter algum benefício em relação ao seu trabalho, seu modelo normal? Sim, a gente tem um desconto especial para as empresas associadas da CESP. Dentro do nosso site tem um campo onde eles podem informar que são associados no seu pedido de cotação, e a gente tem aí em torno de 10% já de desconto para os parceiros da CESP, além de uma possibilidade de trials, palestras e parcerias que a gente pode fazer para incrementar os negócios dos parceiros da CESP. Muito bom, bom saber. Paulo, qual que é a sua visão sobre proteção de dados pessoais e privacidade? Você acha que isso é uma modinha ou é uma tendência que realmente chegou para ficar? Pois é, antes da gente começar a LGPD Now, né, a gente fez um trabalho de visitar, nós estivemos na Itália, na França, na Inglaterra, depois na Califórnia, e eu escutei algo de um empresário na Inglaterra que ele falou assim: Paulo, foi mais fácil passar da era agrícola para a era industrial do que me adequar à lei de proteção de dados aqui na Europa, né? E a gente sabe que já tem 2 anos que está rodando a GDPR e somente 30% das empresas estão adequadas, né? Porém, é uma exigência, Adriano, que não tem mais volta. Quer dizer, a questão da privacidade ela veio para ficar
as empresas que não se adequarem, não é nenhuma questão legal, elas estão fora de um processo competitivo, né? Os consumidores, a partir do momento que a lei começar a entrar em vigor, vão saber dos seus direitos, vão ter direito de pedir aí todos os seus direitos previstos na lei, são novos direitos. Então, a gente tem aí todo um cenário, até para negociação com a Europa, com os Estados Unidos, cada vez mais as empresas vão ser obrigadas a ter demonstração de compliance, suas políticas implementadas, suas pessoas certificadas, né? Então, não é uma modinha, é uma coisa muito séria. A gente tem visto decisões aí no STF, por exemplo, o caso do IBGE, que quis coletar dados, quer dizer, um órgão do governo, né, e não seguiu os parâmetros da LGPD, já não pôde fazer. Né? A gente está vendo o caso da telemedicina, que aí no momento de pandemia, se tivesse LGPD, já estaria regulamentado, já poderia estar coletando dados, aí foi parar no STF também. Então, assim, a LGPD, ela é já usada pelo Ministério Público, pelo PROCON, para multar as empresas, para investigar. Ou seja, é uma realidade muito grande. Os vazamentos de dados não é uma questão de que se vão acontecer com as empresas, é quando vai acontecer, porque é inevitável. Então, a empresa está totalmente exposta se ela não estiver adequada. Então, eu diria que hoje uma prioridade, não em função de data de lei, não em função de pressão de um órgão administrativo, que nem existe ainda, né, a ANPD, mas muito mais uma estratégia de sobrevivência da empresa. Então, eu como empresário, acredito que é uma condição de curtíssimo prazo, né, as empresas se adequarem. Por mais simples que seja o seu processo, elas vão ter que demonstrar isso para o seu consumidor e para os órgãos reguladores aí. E está tendo um efeito cascata muito interessante. Nós estamos fazendo um programa para uma grande produtora química de insumos agrícolas, e ela tem 250 distribuidores no Brasil. Ela pediu para que os 250 se adequassem, para ela poder estar em compliance. Então, tem um efeito em cascata gigante. Então, está todo mundo recebendo cartinha, a sua empresa, para poder continuar fornecendo para mim, precisa estar adequada à LGPD. Então, Adriano, eu não vejo por onde fugir. Quer dizer, de escritório de advocacia a prestador de serviço, todo mundo está tendo que se adequar. Então, a gente tem uma metodologia muito rápida, muito fácil, dinâmica, um portal para fazer a accountability da LGPD, prestar contas, demonstrar aí todos os seus esforços, porque a dosimetria da lei, das multas, está em função do esforço que a empresa tomou. Num caso de vazamento, isso vai ser levado muito em questão. Então, a gente consegue mostrar e ajudar a empresa a demonstrar todo esse trabalho, todo esse investimento e todos esses controles que ela tem em relação à governança de dados. Paulo, muito obrigado. Depois eu volto aqui para te visitar e conversar mais, mas eu só queria saber se, caso um associado da CESP queira saber mais como ser um parceiro qualificado ou uma empresa quiser conhecer suas ferramentas, além do site lgpdnow.com.br, você consente que a gente compartilhe os seus dados com os nossos associados? Claro, pode compartilhar meu celular aí sem problema, a gente via WhatsApp, e-mail, paulo@lgpdnow.com.br, vamos conversar. Muito bom. Bom, a CESP São Paulo tem acompanhado de perto esses movimentos legislativos e estruturais, tanto da LGPD quanto da ANPD. Nossa visão é que a LGPD é uma norma benéfica que também veio para ficar, não é só uma onda, mas que ela precisa de alguns ajustes, tanto de regulamentação como também de maturidade do mercado. E por isso a CESP tem desenvolvido esse trabalho de conscientização, educação e também de acompanhamento no dia a dia do legislativo e do empresariado. Nosso lema é Juntos Somos Mais, e caso vocês queiram saber mais sobre esse tipo de conteúdo e informações, podem entrar em contato diretamente com a gente ou seguir a CESP São Paulo nas redes sociais. Muito obrigado. Agradeço também. Obrigado, Adriano. Até mais. Até mais.